Hebreus capítulo 1, mostra na tela, por favor. A revelação de Deus. Como é que chama, igreja? O título? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Você prestou atenção na história que eu contei do professor e com os alunos? Quem prestou? O aluno deveria ser o contrário. O aluno provou para o professor que Deus existe. E você já ouviu falar o nome dele, desse aluno? Já? Já ouviu? Você sabe quem veio ser esse aluno depois, não? Einstein. Bateu boca com o professor dele quando era menino. É isso. Aí você vai saber por que ele era sábio daquele jeito, né? Deus no passado falou muitas vezes. Deus falou de muitas maneiras. Tá? E falou muitas vezes. Só que não falou como fala hoje. Isso não é contraditório o que eu vou dizer para você, porque se somarmos todas as vezes em que Deus falou com o seu povo, no passado nós vamos dizer, realmente ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Mas a própria palavra diz que naquela época era muito rara a palavra do Senhor. Raramente ele falava, é porque ao longo dos anos ele falou muitas vezes. Olha lá, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Está vendo ali? É Samuel, né? 1 Samuel. Então, mesmo sendo muito raro, ele falou muitas vezes. Porque é muito tempo. Hoje, a abundância, a fartura, a frequência com que Deus fala. Gente, Deus fala toda hora conosco. Toda hora conosco. O problema é perceber, né, quando ele fala. As pessoas não são sensíveis suficientemente, né, para perceberem a voz de Deus. Mas ele fala. Hoje ele falou comigo quando eu estava vindo de carro pela Marginal. E uma esposa contava que o marido dela morreu e os médicos atestaram isso, confirmaram. E até hoje os médicos chamam ele de milagre. Vários médicos, quando vê o marido dela, o milagre aí. E através da fé e da perseverança, da insistência dela, ela pediu à enfermeira, pelo amor de Deus, põe essa toalhinha, você toma a bênção na mão dele, fecha e deixa lá. Tirava, ela dava outra. Hoje ele está perfeito. E eles estão prosperando. Então, eu fiquei prestando atenção. Era como se eu nem conhecesse aquilo. Eu que entrevistei esse casal na época. Não tem muito tempo, não. Eles demoraram tempo para conseguir uma vaga aqui, para dar testemunho. Mas eu presto atenção nos milagres e na história das pessoas. E Deus fala comigo naqueles momentos. Às vezes eu estou diante de uma situação muito difícil, sabe? E o diabo começa a bombardear. Valdemir, agora não tem jeito não.
Aí eu ligo a televisão no nosso programa. Tem lá um bispo, um pastor, alguém testemunhando, eu começo a prestar atenção. E Deus fala comigo. Ele fala, você está vendo aí? Aquele ali sonhou com você, aconteceu isso. Você orou, aconteceu isso. A Francileia orou, aconteceu isso. O bispo fulano, o Jorge, o Luiz, o Antônio, o Josivaldo, o Amauri, o França, o Rio. E aí eu vou prestando atenção nos programas, nas palavras, e Deus fala comigo. É uma maneira dele falar, mas hoje, não importa a maneira dele falar, ele só fala através do Filho. Na pregação, na música, no milagre, no gesto, mas é o Filho quem fala hoje. Eu e você somos mais privilegiados do que os do passado. Um profeta falava de vez em quando. Hoje não, hoje o Filho fala. O Filho fala, até com os médicos ele tem falado. E a maneira como o Filho fala não dá para contestar. Ninguém tem argumento diante daquilo que o Filho faz. O Filho de Deus. Ninguém consegue argumentar. Eu duvido que apareça alguém para argumentar. Alguém tentava justificar, dizendo, esse pessoal do Valdemiro é muito esperto. Olha como é que eles mostram o milagre. Ele ainda falou, se a gente não for esperto, a gente acaba acreditando. O sujeito falando, o empresário, e alguém que frequenta a igreja ouvia. Eles estavam no restaurante e estava ligado no nosso programa. E aí mostrou um homem que era leproso. E o sujeito falou, o empresário, olha lá. Ele abraça aquele sujeito ali. Olha que pintura bem feita. Parece que o sujeito está ferido mesmo. Aí depois o sujeito mostra o corpo lisinho. Olha lá, parece que o Valdemiro curou ele. É o Deus dele que ele está dizendo. E o homem contava a cura e o sujeito zombava. Logo em seguida saiu aquele e entrou um outro milagre. De um bebezinho, todo ferido, do tempo em que o altar era redondo. E aí a mãe novinha mostra o bebezinho curado e traz o pote cheio da casca que caiu do corpo do bebê. Aí o que frequenta, que é até um economista, ele falou, e aí, doutor? E esse bebê aí, quanto o senhor acha que esse bebê recebeu para estar mostrando isso aí? Onde será que a mãe dele comprou uma pele nova para ele? Ele falou, rapaz, a criança também recebe, né? Então é verdade mesmo. Quer dizer, o sujeito acha que é muito esperto, que é muito inteligente, só que não existe isso. Só existe uma coisa que é confiável, chama-se Palavra de Deus. Poder de Deus, igreja. E ele falava raramente, mas por causa do tempo ele falou muitas vezes, de muitas maneiras. Hoje não, hoje ele fala com uma frequência que eu poderia encerrar a reunião aqui, que até agora, tudo que eu e você já vimos aqui, e já ouvimos nas letras das músicas, e nas histórias das pessoas, comprovadamente aqui com laudos, com exames, eu poderia encerrar, porque Deus já falou suficientemente para nós. Mas Ele quer que eu continue, então presta atenção nessa palavra. Olha lá. Nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também
fez o universo. Deus, ele poderia simplesmente falar, né? Só falar. Mas, na verdade, ele usa um sistema nesse ministério que poderíamos chamar de audiovisual. Porque eu e você ouvimos e vemos aquilo que sai do poder de Deus, das mãos de Deus. Deus falava todo dia com o profeta Jeremias. Todo dia. Acordava o profeta. Um dia Deus chamou ele e o profeta, eis-me aqui. Ele falou, Jeremias, eu preciso falar com você. Pois não, senhor, não. Vai lá na casa do oleiro. Vai lá na casa do oleiro. É uma revelação. Por isso o título ali lá no Hebreus 1 é revelação de Deus. Eu e você somos privilegiados porque o que eu e você recebemos nesta obra, na verdade, é revelação pura de Deus. Pura de Deus. Você só duvida se você quiser. Se você quiser. É audiovisual. Não basta ouvir, então veja. Então veja. Imaginem. Jeremias, eis-me aqui, Senhor. Vou falar com você. Fala, Senhor. Vai lá na casa do oleiro. Vai lá na casa do oleiro. Imagina o profeta, hein? Imagina Deus me chamar. Valdemiro, sim, senhor, eis-me aqui. Passa ali na pizzaria que eu vou falar com você. Tem uma obra em construção ali, um prédio, passa lá. Peraí, ó. Ele fala de muitas maneiras, igreja. De muitas maneiras. E como o profeta era praticamente o único na época, tinha outros, mas ele era o principal dos profetas, o Jeremias, ele então falou com Jeremias usando um profissional dos mais simples, né? Um sujeito que mexia com barro, porque Deus também é oleiro, né? Aliás, ele é o primeiro, né? É o maior de todos, né? É o pai dos oleiros. E eu e você somos o quê? Porque o que Deus está falando ali com Jeremias? Deus quer dizer o seguinte: você pode ser muito rico, muito culto, muito famoso, mas não vai deixar de ser barro. E barro quebra, desmancha, né? Barro é fraco. Isso é revelação, né? Na verdade, o que ele quis dizer foi isso também, né? Quando o oleiro estava trabalhando lá, e o Jeremias olhando, Deus quis dizer o seguinte, foi assim que eu fiz vocês. Foi trabalhando desse jeito que eu fiz vocês. Vocês são sensíveis, ou vulneráveis, é a palavra. Vocês são vulneráveis. Você pode ter diploma, você pode ter fama, você pode ter poder, né? Porque é comum naqueles que são investidos de poder, pensar que podem tudo, que podem subjugar os outros ou humilhá-los, enfim. É comum, tem muitas autoridades me assistindo agora, é comum o sujeito acha, não, porque eu conquistei, eu consegui, né?
É. Tem tanta coisa que a gente vê por aí. O sujeito acha que saiu do barro para ser outro tipo de matéria. Mas não. O que existe é o olheiro todo-poderoso. E todos nós somos barros. Nas mãos dele, nos tornamos perfeitos. Mas se escaparmos, podemos esborrachar, quebrar tudo. É o que a gente tem visto, pessoas que se aperfeiçoam e pessoas que se desvirtuam, que quebram com facilidade. Eu estou falando com gente agora que está em cacos. Tem muita gente me ouvindo agora que só ficou os cacos. Por isso, essa é uma das maneiras de Deus falar, né? Ele falou, e falando para o profeta, hein? Tinha um canal direto. O profeta tinha um canal com Deus. O profeta tinha um canal com Deus. Deus falava em sonho. Deus falava com ele. Ele falou, hoje eu vou falar com você, mas na olaria. Vai lá na olaria. Vai lá. E lá falou com ele. Aí eu fiquei pensando numa madrugada dessas, o tamanho do profeta, a grandeza, o currículo do profeta Jeremias. E Deus falou, só vou falar com você através do pedreiro, ou seja, do olheiro. E ele está dizendo ali em Hebreus que ele nos fez tão privilegiados que conosco ele fala por intermédio do Filho, do próprio Filho dele. O próprio Filho dele, ele fala. Mas o mundo não atina para isso, não se dá conta disso. As pessoas não se dão conta, as pessoas são arrogantes, são corruptas, enganadoras, e quanto mais poder tem, mais pensa que são maiores que os outros. Mas todo mundo é barro. É barro. O Valdemir é barro, a Francelé é barro, você é barro, o juiz é barro, o promotor é barro, o advogado é barro, o médico é barro, o presidente é barro, e se cair, esborracha. Só tem um jeito de voltar a ser vaso. Se Deus o pegar nas mãos e o refazer. Seja quem for. Quem nunca viu um presidente se esborrachar, ou um ministro, ou um juiz, ou um governador, ou um apóstolo, ou um bispo, um advogado, um médico. Quem nunca viu? Eu já vi, eu vejo constantemente. O fulano lá, o ministro, você viu? Esborrachou. É uma figura de linguagem, mas você entende o que eu estou falando? Quem entende? Não é fisicamente, não. Se esborracha moralmente, enfim. E às vezes fisicamente também. Contrai uma doença e não tem cura. Aí tem que chamar o olheiro. Ele tira um pedaço. Aliás, tem gente que viu em casa hoje, quando Jesus, o Filho, estava falando, através do milagre na perna daquele moço, tem gente em casa, não, isso é perna de ouro. Deus, ainda bem que Deus botou o barro, mas deixou as marcas na perna para todo mundo ver que se tratava da dele. Porque até aquilo vai começar a sumir a partir de hoje. É isso, já está registrado. Quando não tiver jeito, peça para ele botar um bocadinho, só um punhado só. Só um punhado. Um punhadinho. Senhor, põe um punhadinho de barro. Você sabe o que é um punhado, não sabe?
Uma vez alguém me corrigiu. Na verdade, uma professora lá em Sorocaba. Eu fui falar um punhado de barra, falou, não, barra não dá punhado. Eu falei, professor, me perdoa, punhado é aquilo que cabe num punho. Ela falou, é mesmo? Eu falei, sai daí. Para cima de mim. Punho. Punho. Punhado. Então, peça só isso para ele. Mas eu fiquei assim, pensativo, igreja. Eu falei, puxa vida, homens tão importantes. E Deus falava de maneiras tão simples. E aí essa geração, Deus resolveu falar por intermédio do filho dele. Olha lá. Isso significa dizer que nenhum ser humano tem motivo ou razão para duvidar daquilo que Deus tem falado. Ninguém. Você pode ser o mais culto, o mais rico, o mais poderoso da face da terra. Você não tem direito de duvidar daquilo que Deus fala. Você não tem direito de duvidar daquilo que Deus fala. Não tem. Não tem. E se você fizer isso, você vai jogar fora a maior oportunidade da sua vida. Então, Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas. Está tudo com ele. Aí o sujeito fala, não, eu não creio em Jesus, né? Eu sou do santo fulano, eu sou do profeta não sei o quê. Você vai ficar a pé, porque está tudo nas mãos de Jesus. Cola com ele, porque está tudo com ele. Não se mete com esse negócio, não, que o Valdemiro vai resolver a minha vida. Vai nada. Valdemiro não resolve nada, está tudo nas mãos do Filho de Deus. Não se mete com esse negócio, não, que o Valdemiro, eu sonhei com o Valdemiro, teve pesadelo com o Valdemiro. Porque está tudo nas mãos do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Deus o constituiu herdeiro, olha lá. Esquece esse negócio de São Longuinho, São Santiago, São não sei o quê, esquece. Tudo na mão do herdeiro. Olha lá. Herdeiro de quê? De quê? Todas as coisas. Pelo qual também fez o universo. Como é que você interpreta isso? Quem é que achava que Jesus tinha mais ou menos 2000 anos? Levanta a mão, quem achava? Uai, você sabia mais do que eu, porque eu achava. Eu achava que Jesus passou a existir depois de Maria para cá, antigamente. Ainda mais que eu ouvia falar que uma reza assim, Maria, mãe de Deus. Então, você é bem mais inteligente do que eu. Quando falava assim, por exemplo, o Natal, aí nós estamos em 2000 e não sei o quê, né? 2017, é isso nós estamos? Eu falo, então Jesus está com 2000 anos, né? Mas Jesus é antes do universo. O universo foi feito pelo Pai com a participação de Jesus, veja lá, pelo qual também fez o quê? O universo lá. Maria sabia disso. Maria sabia, por isso que quando começaram a falar com ela ali, fala para o seu filho lá, porque o vinho acabou na festa. Tanto insistir, ela falou, o vinho acabou. Ele falou, que tem eu contigo, mulher. Na chegada da minha hora, ainda não, ela baixou a bolinha. Ela chamou os serventes e falou assim, Maria deu um conselho extraordinário. Ela falou assim, fazei
tudo que ele vos disser. Maria, que mulher santa, hein? Ela falou, faça tudo que meu filho falar, quem manda é ele. Falou ou não falou? Olha lá. Fazei tudo que ele vos disser. Inteligente, ela sabe, né? Sabe a mulher. Porque ela sabia que o universo foi feito através de Jesus Cristo. O Pai fez através de Jesus. O arquiteto. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Que coisa linda. Por isso que Jesus ficou triste quando alguém falou, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Né? João capítulo 14. Olha lá. Senhor, mostra-nos o Pai, o Filipe falou, e isso nos basta. Aí Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Meu Deus do céu, em que trabalho, hein? Eu é que acho que hoje tem incrédulo, mas na época também o negócio era feio, hein? Rapaz, vocês estão de parabéns, hein? Puxa! Olha a exigência do sujeito, mostra o Pai. Espera aí, ó. Eu estou com você há tanto tempo, você não conhece o Pai? Por isso a palavra diz que Jesus é a expressão exata. É porque o mundo, uma boa parte da humanidade ainda trata Jesus como um profeta, ou um homem abençoado que passou pelo mundo. Não é nada disso, nada disso. Ele é a ressurreição e a vida. Não tem saída. Não tem alternativas, não. É ele e ponto. Olha lá. É ele. Pode inventar religião dali, religião daqui, profeta de lá, de cá. Nada disso resolve. Isso aqui não é opcional. Não, porque a minha religião, esquece a religião. Eu não prego a religião. O que eu prego, aquele que eu prego é a expressão exata de Deus. É o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que coisa, hein? Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. É isso? É. Olha lá. Esse é o Jesus. Não é opcional, não é? Não, isso aqui é uma religião. Esquece, isso aqui não é uma religião. Não. Eu estou falando daquele que é a expressão exata de Deus, do Pai. O resplendor da sua glória, o único. E mesmo sendo tudo isso, e muito mais do que isso, porque eu não consigo exprimir por palavras o que ele é, dado a minha insignificância, ele resolveu falar diretamente conosco, igreja. Diretamente. É o Filho quem fala quando cura o canceroso, o leproso. Quando
alguém profetiza. Eu estava assistindo um casal contando que eles conversavam entre eles e já não queriam mais viver. Tão difícil que estava. Um dia ligaram a televisão e ouviram a seguinte profecia: sua vida vai mudar. E olhou um para a cara do outro. Ele está falando com a gente. Se eu não conheço essas pessoas, então não sou eu que estou falando com elas. Não. Se eu não faço milagre algum, nada. Sou que nem você. Tenho fome, tenho dores, vou ao banheiro, né? Na hora da reunião é difícil, mas já fui alguma. Quando você vê a bispa orando ali, você olha, tem gente que abre assim, não me vê porque eu estou no banheiro. Agora, que privilégio que eu e você temos, porque o Filho fala conosco todos os dias. Todos os dias. Every day. Jesus, ele tem dado muitas oportunidades. Que pena que às vezes você acha que é acima da média. Normalmente, uma pessoa que se acha acima da média, ela tem dificuldade para absorver isso, os ensinamentos. É isso. Eu me lembro, uma vez, lá em Sorocaba, uma pessoa, eu encontrei um casal, né? E saiu nem era bispo, era um pastor desse ministério, e começou a dar estudo bíblico. Ele pegava os livros dos americanos, aí alguém traduzia para ele, começou a dar estudo bíblico, cada estudo lindo, bonito, ele dava nas casas. Aí uma senhora, dona de uma imobiliária, a bispa lembra, eu encontrei e falei, fulano, você sumiu, eu com todo carinho, né? Que preocupação. Não. Eu agora estou num ministério que a palavra é pregada de um jeito diferente, falou para mim. Eu falei, que bom. Eu falei, que maravilha. E ela tinha dado testemunho, bastante testemunho. Ela falou, o senhor me perdoa, mas o pastor fulano, né, que é lá de Pernambuco, né? Um que falava assim, só tem dois que têm o mesmo dom, lembra? E ela me humilhou, porque ela falou assim, mas para mim, né? O importante era ela estar bem, né? Ela falou assim, o pastor que abriu esse ministério estava lá com o senhor, mas o senhor me perdoa. Como sabe a palavra aquele homem? Eu falei, glória a Deus. A última vez que eu ouvi falar dele, na verdade foi a esposa dele que veio aqui, ele estava na escada ali, queria falar comigo. Falei, cadê o seu marido? O pastor fulano falou, ele fechou a igreja, está vendendo chinelo. Estou falando sério. Falei, puxa. Porque, na verdade, você não tem essência, se você... Eu não posso entregar para vocês o que eu pego de homens. Eu só posso entregar para vocês o que eu recebo de Deus. Essência. E o sujeito era orgulhoso, hein? E olha que Deus fez, uma vez estava comigo assim, mataram o irmão dele, né? No crime. Ele falou, vou abrir, vai com Deus. E essa senhora, que era empresária do ramo de imobiliário, foi tão abençoada nesse ministério, falou, agora eu estou ouvindo a palavra. É bonita a palavra, porque
Ele pegava os livros, né, dos americanos, igual muitos líderes de igreja fazem aí. Eu não leio nem o meu. Na verdade, me perdoa, o meu eu leio. Mas eu vou falar uma coisa para você. Tem umas coisas que a gente escuta que não adianta. Eu não quero saber do que o homem dá, mas daquilo que Deus dá. Da forma mais simples possível. Eu não gosto muito dessas coisas, mas me convidaram para ministrar numa reunião de líderes. Tinha líder do mundo inteiro na reunião. E um líder de uma das igrejas mais tradicionais do mundo ficou chateado quando falaram que era eu que ia ministrar para eles. Na época. Foi aqui na Assembleia de Bom Retiro, do meu amigo pastor Jabes, né? A bispo estava lá comigo. Aí, só que eu não sabia de nada, não. Aí tinha lá uma multidão de pastores e bispos e profetas do mundo inteiro. Aí ele me convidou, eu não sou muito de aceitar essas coisas, sabe? Eu gosto de ficar no meu cantinho aqui, sabe? Meu povo, que eu não sou essa referência para ficar ensinando ninguém, não, líder, não. Eu falo para vocês o que Deus manda falar, se você quiser aceitar. Aí ele pensou, ele vai dar um estudo bíblico aqui, vai pegar de algum americano. Porque tem líder que nem no Brasil que adora ficar copiando, pegando as coisas dos americanos para passar para o povo. Coisa vazia. Eu estava com a bispo nos Estados Unidos, em Orlando, saindo de carro assim, e o pastor americano bateu na porta, no vidro, né? De uma igreja tradicional nos Estados Unidos. Tinha 2 pastores americanos. E eles, os 2 juntos, falaram, olha, o nosso sonho é que o senhor faça uma cruzada aqui nos Estados Unidos, na nossa igreja. Falei, é só convidar. Aí, sabe por quê? Eu perguntei por quê. Uai. E ele explicou, porque nós nunca vimos pessoalmente nos nossos ministérios o que a gente vê no seu. Então, o sujeito pega e entrega. E nesse dia, um dos líderes da igreja, uma das mais tradicionais do mundo, estava lá nessa reunião e falou, eu vou ter que ouvir esse cara. Não falou comigo, não. Falasse comigo, eu falava, cuidado da sua vida, eu não pedi para vir aqui. É isso mesmo. Estava no meio da multidão assim, de pastores, eu não sabia de nada. De nada. Aí eu abri a Bíblia e pensei, vai dar um estudo bíblico daqueles de balançar. Eu falei, hoje nós vamos falar da multiplicação dos peixes e dos pães, ou dos pães e dos peixes. Aí ele olhou e disse, eu não entendi. Não é só ele, não. Vários olhavam assim um para a cara do outro. Rapaz, esse camarada vai ensinar o que para nós? Eu falei, olha, eu não sou digno de pregar para vocês, para os senhores, líderes, mas sou pequenininho, só que Deus tem mandado uma meia dúzia lá na igreja e tal. Né? E eu tinha até feito a reunião ali no Bagatelle para 3 milhões de pessoas. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte. A multiplicação dos pães é para nós, essa mensagem, para nós líderes. E eles ficaram observando. Falei, porque tudo
que a gente vê o povo necessitando, a gente fica como que cobrando de Jesus. Senhor, dá isso para o povo, dá isso para fulano, dá isso, cura fulano, prospera cicrano, faça isso e aquilo. E lá nos pães e peixe, na multiplicação, quando o povo estava quase desfalecendo já de fome, um dos discípulos falou: Senhor, está ficando tarde, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Os discípulos falaram: discípulozinhos. Aí Jesus disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. E o pastor que me convidou, já convidou exatamente porque ele acompanha meu ministério há muitos anos. E ele falou: eu nunca vi na simplicidade de uma toalhinha, de um sopro, de um abraço, de um olhar, paralítico levantar, leproso se purificar. E eu vejo na Igreja Mundial. Ele perguntou: por que a simplicidade? Eu falei: porque tudo de Deus é simples. O homem é que complica, porque Deus é, então Deus não precisa sofisticar, porque Ele é. O homem acha que é e começa a inventar, mas não é coisa nenhuma, é barro. O homem é barro. Aí inventa, quer inventar. Quer inventar. O homem quer inventar. Deus vai inventar para quê? Se Ele é dono de tudo. Ele é simples. Agora imagina se Deus é simples. Só faltava essa, imagina o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, quer falar com o profeta. Ao invés de falar: ó, profeta, é isso e isso, ele falou: profeta, vai lá na casa do oleiro que eu vou falar com você. Espera aí, ó. Chegou lá, tinha um montão de barra, o oleiro pegava um pedaço e... Como é que pode? Aí eu falei para os líderes, falei: olha, alguns dos senhores têm visto o que Deus faz na Mundial e gostariam muito de que acontecesse também em vossas igrejas. E aí ficam pensando que tem um ritual, né? Teve um que uma vez contou que ajoelhou do meu lado para ver o que eu falava, né? Antes de começar a reunião, lembra? Hoje ele fala mal de mim, né? Mas ele contou que ele ajoelhou do meu lado uma vez, em Pernambuco, quando viemos da África, só para ouvir o que eu falava, por que os paralíticos andavam. Ele contou. Ajoelhou bem do meu lado, assim, empurrando a bispa, e ajoelhou bem do meu lado. Aí eu não sabia, eu ajoelhei para começar, eu falei: Senhor, tem misericórdia de nós. Aí levantei. Ele falou: só isso? Ué, precisa mais do que isso? Se Deus tiver misericórdia de mim, eu ganho o mundo inteiro. Eu preciso de mais. Eu só preciso da misericórdia de Deus, mais nada, nada. Você sabe quem é, né? O bispo Pereira sabe quem é. E lembra, a bispo também sabe. Hoje fala mal de mim, o sujeito, mas tenta imitar. Mas ajoelhou do meu lado e ficou... Eu falei: esse homem deve ter um ritual, alguma coisa que ele fala com Deus aí para acontecer milagre desse jeito, que o cego enxerga. Aí eu ajoelhei e falei: tem misericórdia de mim, Senhor? Aí levantei. Rapaz, eu tinha essa fita. Porque quando eu levantei, eu falei: tem misericórdia de mim, levantei, uma mulher gritou, uma família, não foi? A mulher tinha um tumor de uns 2 quilos na perna, e o tumor explodiu quando eu levantei. E ele botou a mão na cabeça, esse bispo, e falou: meu Deus, ele só falou misericórdia, o negócio começou a funcionar. Ui! Você só precisa disso. Igreja, nós só precisamos da misericórdia de Deus, igreja, mais nada. Você quer ver o seu filho liberto, quer? Então ora assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Você quer prosperar?
Onde você aprendeu isso? Eu aprendi na Bíblia. Eu vi um desses professores de teologia. Tinha um professor de teologia orando na Bíblia, então ele falava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores. Jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo, e papapá, e pepepé, e papapó, e assim por diante. Aí um pobrezinho coitado lá, um pecador até, falou: ser propício, com vergonha de olhar para o céu, ser propício a mim, pecador. Ou seja, traduzindo, tem misericórdia de mim. E ele desceu justificado. Olha lá. E o outro lá, que era o rei da cocada preta, continuou do mesmo jeito. Seja simples. Quer ser grande, seja pequeno. No mundo é diferente, mas imagina se um rei tem coragem de falar o que Salomão falou. Imagina. Salomão falou: eu não passo de uma criança. Não foi ele que falou? Eu duvido que algum rei, pelo contrário. Eu duvido que um rei tem coragem de falar isso, um presidente. Salomão falou assim: tem misericórdia de mim, porque eu não passo de uma criança. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Eu duvido que um presidenciável tenha coragem de falar isso. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, no meio ainda, ó. Povo grande, tão numeroso que não se pode contar. O que Deus respondeu para ele, meu filho? Mostra lá onde é que Deus respondeu. Essas palavras, ok, igreja? Igreja, eu estou emocionado, igreja. Essas palavras agradaram ao Senhor. Igreja, por favor, leia comigo. Essas palavras agradaram ao Senhor. Eu duvido que se um presidenciável num debate falar: não, eu não tenho experiência, eu não passo de uma criança, a imprensa vai acabar com ele. Acabar. Os adversários vão subir no cangote dele e tacar espora. Salomão falou: eu sou muito pequeno. Só que ele ainda não mostrou a resposta de Deus, né? Aí ele está dizendo: as palavras agradaram ao Senhor. Eu queria saber o que Deus ofereceu para ele depois disso aí, meu filho. Já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem a morte dos seus, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediste entendimento para discernir entre o que é justo, discernir o que é justo. Eis que te faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. Também até o que... Igreja, isso é muito rico, igreja. Olha o que Deus falou para ele, ó. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. É óbvio que se você pedir com fé e mencionar: Senhor, eu quero saúde, Ele te dá. Eu quero prosperar, Ele te dá. Mas se você pedir misericórdia e reconhecer que é pequeno, até o que você não pedir, Ele vai te dar. Até o que você não pedir, Ele vai te dar. Ele
Ele falou, vou dar o que você pediu e vou dar também o que você não pediu. Nunca houve e nem haverá. Eu imagino os demais presidenciáveis, ou os demais reis. Você soube lá o Salomão? Eu sabia que aquele sujeito não tinha condição de assumir. Era eu que tinha que estar lá. Os irmãos dele, Absalão e outros. Não, eu sabia. Só que Absalão tinha morrido, na verdade. Né? Mas tinha outros. E os reis e rainhas que eram grandes de outros países, vieram ter com ele. Peraí, vamos lá para saber o segredo deste Salomão. Por que ele prospera tanto? Por que o povo lá é tão abençoado? Por que acontece tanto milagre? E aí viajaram. E quando viajavam para ter uma audiência com Salomão, eles levavam toneladas e toneladas de ouro e de prata. Já fazia parte da promessa de Deus, que ele ia ficar mais rico do que qualquer um que já pisou a terra. Porque o que se faz pequeno, Deus o torna grande. O que se faz simples, Deus o torna conhecido. O que se humilha, Deus exalta. Se você acha que é capaz, que é entendido, esquece que você vai afundar. Mas se você reconhece que é pequeno, que é dependente de Deus, você vai ser muito abençoado. Amém, igreja? É isso. Olha, algumas vezes eu já fui em outras denominações, me convidaram, mas eu sempre digo, olha, eu vou, mas eu não gosto, não. Eu gosto de ficar por aqui mesmo, meu cantinho. Porque eu sou meio enjoado, sabe? Aí pode ser que eu desagrade. E naquele exato momento que eu estava falando para eles, eu falei, olha, o que Jesus está dizendo aqui? Como é que Jesus olha para um discípulo e eu não sei se você sabe que o que levava ali uns 2 peixinhos, uns 5 pãezinhos, era o menor dos discípulos, era o mais novo, mais simplesinho, um rapazinho. E Jesus olhou para eles e falou, dai vós mesmos de comer aí. Quer dizer, traduzindo, vocês têm o que mata a fome deles. E aí quando a gente fica, Senhor, faz isso, faz aquilo, ao invés da gente dizer, em nome de Jesus que seja assim. Pastores e líderes, em vez de dobrar o joelho, Senhor, faz chover, que não é errado, mas se você olhar para o céu azul e falar, vai chover, escurece na hora o céu. Por quê? Porque quando Jesus disse, dai vós mesmo de comer, ele quis dizer, vocês não sabem de nada. Eu coloquei na vida de vocês a autoridade para abençoar. Você já ouviu várias vezes eu falar. Às vezes eu vou andando e vem alguém me agarrando por trás. Apóstolo, eu estou doente. Eu só olho, você está com saúde. Vou embora, a pessoa volta e dá testemunho. Quem já viu isso? Assim é a sua palavra também. Apóstolo, ora para eu prosperar. Espera aí, diga você, eu sou próspero. Em nome de Jesus. E você vai ver a sua vida mudar.
Eu estou curado em nome de Jesus. Diga você. Usa a autoridade que Ele te deu e profetiza. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus.